E aí, pessoal, como é que vocês estão? Quem tem acompanhado as Olimpíadas aí? Mano, vocês têm noção que existe 46 modalidades olímpicas? Vocês já pararam pra pensar também que cada um desses esportes, cada uma dessas modalidades, desses atletas, eles têm que ter uma nutrição diferenciada? Eles têm que se alimentar de formas diferentes? Então, o que será que muda, por exemplo, de um atleta de vôlei para um de futebol? Ou de levantamento de peso, por exemplo? Ou de powerlifting? Powerlifters, onde vivem? Seu habitat? O que eles comem? Em homenagem às Olimpíadas, esse período que a gente vive de tanta torcida pelo nosso país, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui falando sobre a nutrição em diferentes esportes e modalidades olímpicas. Então, nada melhor como começar com um dos esportes em que o Brasil é mais conhecido, que é o futebol. E o futebol, ele é um esporte que ele traz bastante treinamentos exaustivos para os jogadores. A gente sabe que os períodos de competição são bastante desgastantes. Mais ou menos na média que a gente tem da literatura científica, é que eles gastam 3.500 calorias, os homens, e as mulheres 2.700 calorias em dias de treinamento. Para vocês verem que o gasto energético deles ele é elevado se você levar em consideração o fator exercício físico. Porque em geral a massa livre de gordura deles, a massa magra, ela não é tão alta, por exemplo, como de um atleta de ginástica, um atleta de fisiculturismo, um atleta de powerlifting que precisa de mais massa muscular e consequentemente vai ter um gasto energético aumentado também. Então isso significa pra gente que esses caras, eles realmente treinam bastante. E antes da gente começar a falar sobre calorias, sobre macronutriente, é importante a gente considerar uma coisa aqui. Primeiramente, no futebol a gente tem várias posições, ok? Temos os goleiros, temos os zagueiros, temos os laterais, temos os meias e temos os atacantes. Então cada uma dessas posições, vocês já imaginam que são diferentes, não são a mesma coisa. E é isso mesmo, eles têm composições corporais diferentes, alturas diferentes e eles exercem funções diferentes em campo também. E isso vai impactar logicamente na nutrição. Portanto, a nutrição de um goleiro, obviamente que não é a mesma do que o do atacante ou de um meia. Pode até ser que o cardápio deles, a composição dos alimentos sejam muito parecidas, mas a quantidade de calorias, de carboidrato, de proteína, de gordura, a quantidade final da caloria, do cálculo da dieta desses caras sejam diferentes. E uma outra coisa que muda aqui, que é muito importante, é o período de treino. Então, além da posição, o período de treino é igualmente importante. Porque, veja bem, fases de competição são diferentes de fase de pré-competição. Muda muita coisa também em fases de treinamento. Então, os atletas eles passam por fases de treino, que chamamos de periodização de treino. Então, ele passa por períodos de maior volume de treino, períodos com treinamentos ordinários, treinamentos recuperativos ou treinamentos conservadores, ou treinamentos de choque. E para cada fase existe um objetivo a ser alcançado e também vai trazer consigo uma demanda nutricional. Nas competições, por exemplo, é ideal que o atleta esteja repleto de carboidrato, ou seja, suas reservas de glicogênio estejam boas, com bons estoques, e por isso a ingestão de carboidrato aqui é bastante importante. E ao mesmo tempo, a ingestão de proteína passa a ser modulada também de acordo com a demanda da reparação tecidual. Então, por exemplo, recuperação de lesão, treinamento intenso, campeonatos, tudo isso pode exigir uma demanda proteica um pouco elevada e isso faz esse ajuste final. E o terceiro ponto que eu coloco também para vocês é o exercício físico, o tipo de exercício. Se você já assistiu nossos vídeos de vias metabólicas, de bioenergéticas, você provavelmente já sabe que o nosso corpo ele tem algumas formas de se obter energia. Por exemplo, a creatina fosfato, a via da creatina fosfato, a via glicolítica lática, a via oxidativa. E no futebol a gente tem uma via que é determinante para o rendimento, que é a via glicolítica. Então assim, apesar da via oxidativa ser bastante predominante, ou seja, ela aparecer bastante durante o exercício físico, não quer dizer que ela que vai determinar o rendimento, que vai fazer com que o atleta se destaque, faça aquele determinado movimento, aquela determinada jogada e realmente faça diferença no rendimento esportivo dele naquele momento. Por isso que a gente fala que a via determinante aqui são algumas delas que é a glicolítica, que é também chamada de anaeróbia lática. E ao mesmo tempo a gente sabe que também existe uma outra via que dura muito pouco tempo, que é a primeira marcha do seu carro, que é a creatina fosfato. E essa via aqui é bastante utilizada quando o atleta precisa dar bastante disparos e fazer tiros ali muito importantes que duram apenas alguns segundos. Então, veja só, aqui já dá para imaginar mais ou menos os suplementos que eles vão utilizar de acordo com as vias metabólicas.
Então veja, se eu uso muita via glicolítica lática, se eu produzo muito lactato e íons de hidrogênio, esses íons de hidrogênio vão acabar gerando uma acidose no seu músculo, uma acidose intramuscular, que vai ser o limitante do exercício, vai fazer esse cara fadigar. E isso que é a fadiga periférica. Então suplementos tampões, ou seja, que atenuam essas variações de pH, que reduzem um pouco, que mitigam essa acidose intramuscular, como por exemplo a beta-alanina, que é um tampão intracelular, e também o bicarbonato de sódio, que é um tampão extracelular, eles são bastante bem-vindos aqui. E por isso que são um dos suplementos mais utilizados, no que diz respeito aos tampões. E se a gente levar em conta a via da creatina fosfato, qual suplemento vocês acham que seria interessante para aumentar os estoques de creatina desse cara? Pois é, a própria creatina. Então, outro suplemento que é bastante utilizado é a creatina. E outro ainda é a cafeína. Por quê? Porque a cafeína ela tem um efeito psicoativo, né? Nem que seja um pouco pequeno, dá um pouco mais de disposição, um pouco mais de foco, drive neural aumentado também, importante para alguns tipos de movimentos que são bem finos no esporte, né? O drible que ele precisa executar, o movimento de chute, então ter um drive neural ali aumentado é interessante também, pode aumentar um pouco o desempenho desse atleta aqui, até porque não deixa de ser um esporte que utiliza bastante vias relacionadas ao endurance, o cara corre bastante durante todo o jogo e por isso ele também, tendo um suporte de cafeína, vai ter essa ajuda. Só que daí o atleta precisa tomar uma atençãozinha pequena aqui, porque na cafeína, se ela for ingerida em excesso, isso pega no doping, gente. Então, por isso que muita gente tem medo desse suplemento, porque imagina só o cara for ser pego no doping por causa de um pouquinho a mais de cafeína. Então ele tem que tomar cuidado para não exagerar nesse suplemento aqui. E um outro suplemento bastante ergogênico aqui que se destaca na literatura é o nitrato. Então assim, o nitrato ele diminui o tempo de exaustão, diminui o consumo de oxigênio em exercícios submáximos e ele é muito bem visto aqui no futebol. E para quem conhece o nitrato, sabe que ele é precursor de óxido nítrico, que ele tem várias funções no seu metabolismo e também na parede dos seus vasos sanguíneos. Ele promove uma maior vasodilatação periférica. E um dos alimentos que é muito conhecido pelo seu teor de nitrato, apesar de ser um pouco controverso também, é a beterraba. Então, alguns estudos, por exemplo, em vez de investigar a suplementação de nitratos, investiga o suco de beterraba e o efeito desse suco no desempenho esportivo desses atletas. Alguns estudos, né, apesar de não ter evidência tão forte, um corpo de evidência tão bom quanto da creatina e da beta-alanina, muitos eles relatam efeitos positivos com o suco de beterraba. E aí, a gente tem também o melhor suplemento de todos, o melhor suplemento do mundo. É aquele que, se faltar, cara, eles estão realmente na roça, eles não vão ter rendimento nenhum. Quem sabe que suplemento que é esse? E pessoal, esse é um dos suplementos que mais limita a capacidade física do atleta, ponto para quem disse que é a água. Então, para quem viu nossos conteúdos, sabe que se você perder 2% do seu peso corporal em água, cara, durante o exercício físico, já é o suficiente para você ter alguns processos no seu corpo, como por exemplo a hidrólise, que é fundamental para a contração muscular, e algumas enzimas também, não funcionando adequadamente. E lembre-se que é o seguinte, a hidratação não é só de água também, mas é o estado hidroeletrolítico. Então, em alguns casos de treinos muito longos, pode ser necessária a reposição de alguns eletrólitos também, principalmente o sódio. Então, aí que vem também os atletas estarem ingerindo alguns shakes de carboidratos com sódio se necessário, tá? Shakes intratreino, por exemplo, com maltodextrina. E a hidratação aqui, ela vai ser sempre um problema, na verdade, porque o atleta de futebol, ele não tem o mesmo tempo de hidratação, ele não tem essa mesma oportunidade do que um atleta de bike, porque ele está em jogo o tempo inteiro. Então, as poucas chances que ele tem não vão ser suficientes para poder cobrir durante o treino essas perdas hídricas e as perdas de carboidrato também. Por isso que fazer um bom load de carbo, né, uma boa ingestão de carboidratos horas, talvez dias antes da competição, no que diz respeito a se repletar um pouco mais de glicogênio, é muito bem-vindo aqui. Afinal, o glicogênio também absorve água e também faz parte do processo de hidratação intramuscular. E é claro que a perda de água que eu falei pra vocês depende muito do lugar da competição. Aí você me pergunta, porra, mas o lugar da competição, o que isso tem a ver? Cara, você sua por um motivo. O seu corpo ele produz trabalho. Grande parte das reações do seu organismo são todas dissipadas na forma de calor.
e você aproveita o resto da reação lá, da energia, para realmente ser convertida naquilo que você quer. Mas grande parte vira calor. Por isso que, ao realizar muito trabalho, muita atividade, seu corpo esquenta. E você precisa de um mecanismo de resfriar tudo isso daí. E daí vem o suor. Lugares que são quente e úmido desfavorece a troca de calor do seu corpo com o ambiente externo, e isso favorece uma maior perda de líquidos como um mecanismo compensatório durante o exercício físico. Por isso, quem toma conta da nutrição desses caras também tem que tá por dentro lá das condições climáticas dos jogos, para estar se preparando sobre como mitigar essa perda de água dos atletas por conta desse suor. Então, pessoal, para um atleta de futebol, a nutrição ela é bastante individualizada, depende da posição que ele joga, do período de treino e da fase que ele se encontra também, tá bom? A ingestão de carboidratos ela é bastante importante. Alguns nutricionistas eles admitem, por exemplo, o training low competing high, ou seja, ele faz o atleta treinar com um pouco menos de carboidratos ali, até para ter um choque um pouco maior, uma adaptação, induzir uma adaptação ao treinamento um pouco melhor, para depois, quando ele for competir, ele estar repleto de glicogênio e carboidratos e ter um rendimento um pouco melhor. Existe essa escola ali da nutrição que trabalha nesse sentido. Mas, de fato, na competição, o atleta precisa estar com seus estoques de glicogênio adequado ali para conseguir cumprir aquilo que é necessário, tá bom? Então, gente, a intenção desse vídeo foi apresentar algumas informações para vocês de forma bastante objetiva, para vocês terem uma visão geral de como que é a nutrição nesse esporte, qual suplemento que é utilizado, qual que é a preocupação que os nutricionistas têm aqui com esses atletas especificamente. Então, existem algumas recomendações que são ainda mais específicas no que diz respeito aos números, as quantidades em si desses valores. Na nossa plataforma, a gente abordou esse mesmo assunto, mas com um pouquinho mais de detalhes. Então, a gente fez um conteúdo mais voltado para quem quer se aprofundar no tema, para quem quer estudante, para quem deseja realmente saber sobre esses pormenores da nutrição nesse tipo de esporte. Então, se você quiser estudar com a gente, o link está na descrição, e eu agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado, que tem curtido, que tem de alguma forma dado suporte para o nosso canal no YouTube. Obrigado, gente. Não se esqueça de fortalecer o nosso canal também com um like, de se inscrever. Afinal, ó, seus safados, um monte de gente assistiu nossos vídeos e não é inscrito no canal. Então, faz um favorzinho, inscreve, clica no botão de se inscrever aí você pode acompanhar nosso conteúdo, você pode estar acompanhando com a gente aqui toda vez que um vídeo é lançado, e a gente tem muita novidade para trazer para vocês. Beleza, gente? Então, um grande abraço a todos e bons estudos.